Muito bem, rapaziada, terminou agora há pouco Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies. Esse jogo que fechou essa rodada de sexta-feira da NBA. Sextou na NBA, coisa linda. Vamos aqui falar sobre o jogo, né? O Lakers venceu, né? Jogando em casa, o Lakers venceu por 128 a 121. Lakers que segue sem Austin Reeves, segue sem Rui Hachimura, segue sem Gabe Vincent. Esses dois, não sei até que ponto dá pra dizer que são desfalques, né? O Reeves é um puta desfalque. Agora, Hachimura e Gabe, talvez não ter ele seja até um reforço pro Lakers, né? O Lakers desfalcado, né? Conseguiu essa importante vitória. O Lakers que vinha de uma derrota complicada pra Detroit, né? Detroit deu aquela bela sapecada, né? Aquela bela sapecada. O Lakers que acumulou algumas derrotas, né? Feias nos últimos jogos. Teve a derrota para Houston no Natal, onde foi atropelado, a derrota para Detroit. Então, hoje era um jogo que o Lakers precisava vencer para até retomar o moral, retomar a confiança. E foi o que aconteceu, cara. Foi uma boa vitória do Lakers. Não foi um jogo dominante pra caramba, muito longe disso. O Memphis teve seus momentos de liderança, né? O segundo quarto de Memphis foi muito bom, né? O Memphis chegou a embalar uma run de 18-0, né? No segundo quarto, muito na conta do Luka também, viu? O Luka que terminou o jogo bem, com bons números e tudo, mas o primeiro tempo do paizão foi complicado, hein? O primeiro tempo do Luquita foi feio, né? Não matou nenhuma bola de 3, ficou 0 de 4, né? Cometeu 4 turnovers dos 11 que o Lakers cometeu no primeiro tempo, 4 foram do Luka, né? E a metade final do segundo quarto do Luka foi uma coisa tenebrosa. Tenebrosa. O que ele deu de contra-ataque pra Memphis, né? Com turnover, com bola de 3 errada, foi brincadeira. Então, Memphis fez um segundo quarto muito bom, fez um fim de terceiro quarto muito bom também, muito por conta do KCP, que terminou o terceiro quarto com 12 pontos, matou umas 3, 4 bolas de 3, KCP jogou bola, viu? KCP jogou bola, inclusive uma loucura o treineiro do Grizzlies, né, o nosso querido Thomas Lizalo, não ter fechado o jogo com o KCP. Ele escolheu fechar com o Jalen Wells e o Cedric Coward, que hoje foram negativos no jogo. Uma doideira, tomada de decisão horrível do técnico de Memphis. Além, né, da minutagem do Ja Morant, o Ja Morant jogou o quê? Uns 30 minutos só? Muito pouco. Não que o Ja Morant também tenha feito um jogo estupendo, não fez, tá? Mas, pô, dava pra ter dado mais minutos pro menino pistolinha. Mas, enfim, o Memphis teve seus momentos muito bons no jogo, mas no geral, o Lakers foi quem liderou por mais tempo, tanto que, segundo a ESPN, o Lakers liderou o jogo por 86% do tempo, né? Memphis liderou por apenas 7%. Então, no geral, foi um jogo bom do Lakers. O quarto período do Lakers foi muito bom, tá? Eu gostei bastante do fechamento de jogo do Lakers. Foi um dos melhores fechamentos de jogo do Lakers nos últimos jogos, assim, sabe? Fazia tempo que o Lakers não fechava um jogo tão bem como hoje, né? A defesa aparecendo, a defesa conseguindo stops importantes, o ataque produzindo, né? O LeBron começou bem o quarto período, recolocando o Lakers na vantagem. O Lakers que entrou no quarto período com o jogo empatado, né? Por conta da reta final ali de terceiro quarto do KCP. O LeBron recolocou o Lakers na frente. LeBron que fez um jogo muito bom jogo do velho. Aí depois o Luka voltou, né? O Luka começou o quarto período no banco. Ele voltou, achou, né, boas jogadas, né? Explorou bem ali o mid-range, achou bons passes ali para Jackson Hayes, que fechou bem demais o jogo, né? O J.J. Redick optou por fechar com o Hayes e deixar o DeAndre Ayton no banco. O Ayton que fez mais um jogo muito fraco. Ele que já vinha de um jogo horrível contra Detroit, hoje engatou mais um jogo muito ruim, né? A verdade é que o Jackson Hayes foi muito mais útil pro Lakers hoje do que o Ayton, tá? Mas muito mais. Tanto que o J.J. Redick escolheu fechar com o Hayes, que teve uma participação muito boa no quarto período, né? Pegando rebote ofensivo, conseguindo dunk, aparecendo na defesa, né? Então, você teve o LeBron começando bem, aí o Luka voltou bem, Jackson Hayes sendo positivo, Vanderbilt e Laravia mataram bolas de 3 gigantescas ali no clutch, inclusive Laravia fazendo um ótimo jogo, hein? Laravia fazendo valer a lei do ex.
Ele que já havia feito um primeiro tempo muito bom, fechou o jogo bem pra caramba também. Laravia terminou com 30, ó. Terminou com... Cadê? Stats, quero as stats. Fechou com 21 pontos, cara. 21 pontos, 9 rebotes, 2 steals, 1 toco, 3 bolas de 3. Jogou bem, jogou muito bem o Laravia. Marcus Smart também fez um jogo bom. Um jogo bem seguro do Marcus Smart. Cometeu 4 turnovers, mas deu 7 assistências, pegou 8 rebotes, apareceu na defesa, matou 3 bolinhas de 3, jogou bem. Gostei do jogo do Smart. Então, o Lakers conseguiu ali controlar bem o quarto período, né? Matou as bolas de 3 ali que precisava no final. O LeBron também apareceu bem no final. E aí o Lakers, né? Mesmo com seus momentos de oscilação, mesmo com seus problemas ali e tal, saiu com a vitória, fechou muito bem o jogo. Chegou à 21ª vitória na temporada, 9ª jogando em casa. O LeBron fez um jogo muito bom, como eu falei, né, cara? 31 pontos pro velho, 9 rebotes e 6 assistências, 12 de 18 nos arremessos de quadra, né? Jogou muito bem o LeBron. Fez o primeiro tempo muito bom, fechou o jogo bem também. Gostei bastante da atuação do LeBron. O LeBron jogando, assim, diferente de alguns jogos, né, onde o LeBron claramente estava muito disperso no jogo, hoje, velho, o LeBron focado. Sério, sem risadinha, indo pra cima. Gostei muito do jogo do LeBron. Laravia, como eu já falei, né, fez um jogo muito bom contra o seu ex-time. Jogou 37 minutos, foi super positivo durante o jogo. Marcus Smart, como eu já falei. O Luka, igual eu falei, ele fez um primeiro tempo ruim, tá? Mas o terceiro quarto do Luka foi muito bom. Ele marcou 15 pontos no terceiro quarto, foi super positivo. A única bola de 3 do jogo que ele matou foi no terceiro quarto. E no quarto período ele foi muito bem também, capitalizando em cima do garrafão, indo bastante pro lance livre. O Luka hoje cobrou 20 lances livres, né? Pra galera aí que... Pros fiscais de lance livre, pô, hoje o Luka é brincadeira, né? 17 dos 34 pontos dele vieram de lance livre, bizarro. Mas enfim, o segundo tempo do Luka foi bom, foi bem bom, tá? Foi bem bom. Ele deu uma controladinha nos turnovers, foram só, entre aspas, né, 2 turnovers no segundo tempo, né? Sendo que no primeiro foram 4, então ele deu uma melhoradinha. Conseguiu jogadas importantes, achou passes importantes, né? As bolas de 3 do Laravia e do Vanderbilt ali no clutch vieram de passes do Luka, né? Então, ele fechou o jogo bem com 34 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Field goal ruim? Field goal ruim. Muito turnover? Muito turnover. Negativo na defesa? Negativo na defesa. Mas ele conseguiu ser impactante no segundo tempo. Jackson Hayes, né, foi bem positivo, né? Plus minus de mais 8 em 23 minutos. Marcou 12 pontos, muito mais impactante do que o Ayton, que foi o único... Não, ele e o Vanderbilt, né, foram os únicos que terminaram com plus-minus negativos. DeAndre Ayton em 25 minutos teve um plus-minus de menos 1. Só 6 rebotes no jogo, só 4 pontos. Atuação ridícula do DeAndre Ayton, com todo respeito. Mas enfim, outro que eu gostei foi o Nick Smith, né? O Nick Smith que nesse momento de lesão do Gabe Vincent tem ganhado mais minutos e tem aproveitado. Jogou 16 minutos, marcou 8 pontos, matou 2 bolas de 3. É um menino que merece mais minutagem, cara. Se fosse o J.J. Redick, né, teria um carinho maior com o Nick Smith, que, vamos lá, tá sendo muito mais útil do que o Gabe Vincent. Muito mais útil. Brincadeira. Mas, cara, assim, igual eu falei, entre momentos bons e ruins, cara, eu acho que no todo o Lakers fez um jogo ok e fechou o jogo muito bem. O quarto período do Lakers, realmente, eu gostei bastante. Boa vitória para retomar o moral. O Lakers que vai ter uma sequência dura, né? O Lakers pega, ainda sem Austin Reeves, né? O Lakers pega o Grizzlies no domingo, né? Aí pega Pelicans, Spurs, Bucks. Aí depois tem uma sequência de Kings e Hawks, né? Até o dia 14. Então o Lakers tem um calendário complicadinho. Vinha, né? De algumas derrotas, né? Teve a derrota pro Clippers, teve a derrota pra Phoenix, teve a derrota pra Houston, aí teve a vitória contra o Kings, mas aí veio a derrota pra Detroit. Então, uma vitória importante pra retomar o moral. E esse quarto período do Lakers é algo que o time tem que tentar replicar, cara, porque foi muito bom mesmo, né? Apesar de ter tomado 25 pontos e tudo, mas no todo foi um quarto período muito positivo mesmo. Eu gostei muito, cara. Gostei bastante do que eu vi.
E o menino DeAndre Ayton tem que começar a jogar melhor, viu? Porque os últimos jogos dele foram ruins e Jackson Hayes vem sendo bem mais positivo do que ele. Essa é a grande verdade. Abre o olho, DeAndre. Abre o olho. Enfim, pelo lado do Memphis, vale o destaque pro bom jogo do KCP. Gostei muito do jogo do KCP. 20 pontos pra ele, 4 bolas de 3. Extremamente positivo em quadra, né? Com ele em quadra, Memphis venceu o Lakers por 24 pontos. Ele teve plus-minus de mais 24 em 23 minutos. Por isso que eu acho que foi uma loucura o Lizalo não ter fechado com ele. Doideira. JJJ fez um jogo bom. 25 pontos pra ele em 30 minutos. Apesar de não ter matado nenhuma bola de 3. Conseguiu ser positivo no jogo. O Ja Morant, assim, igual eu falei, ele fez um jogo brilhante? Não. Tanto que ele terminou com plus-minus negativo. Foram 16 pontinhos, 11 assistências, mas, pô, velho, contra o Lakers, fora de casa, pô, só 31 minutos pro Ja Morant é muito pouco, né? Eu sei que o sistema do Lizalo é um sistema de, né, minutagem mais variada e tudo, ele divide bastante os minutos, mas, cara, sua principal estrela tem que jogar mais nesses jogos, né? Pega o Lakers, por exemplo, o LeBron ele jogou 36 minutos, o Luka jogou 38. O Ja Morant poderia ter jogado mais minutos, ele também deveria ter jogado melhor, né? Que o Ja Morant, igual eu falei, o Ja Morant não fez um jogo fantástico, muito longe disso, mas ele deveria ter tido mais minutos. KCP fez um bom jogo. Eu gostei do jogo do Jock Landale também, o pivôzão reserva ali fez um jogo interessante. Agora, Jalen Wells, Cedric Coward, Christian Coloco, cara, muito mal no jogo, muito mal no jogo. Inclusive, Cedric Coward, plus-minus de menos 29, muito mal na partida, 2 de 10 pro moleque, jogou mal demais. Santi Aldama fez um bom jogo. O espanhol fez um jogo bom, 15 pontos pra ele, 7 rebotes, 3 bolas de 3, conseguiu uma jogadinha de 4 pontos também. E é isso, Cam Spencer fez um jogo ruim, viu? Ele que é um jogador que normalmente é sempre muito positivo, hoje eu não gostei muito do jogo dele não. Mas enfim, vitória do Leicão. Eu quero saber de você o seguinte, o que você achou do jogo? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado pela sua audiência nessa madrugada. Hoje ainda tem mais pós-jogos para sair e mais tarde tem Switch TV Show repercutindo todos os jogos da rodada, então te aguardo. Tamo junto, grande abraço. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 na Centauro, hein? Centauro segue com promoções muito boas para você. E usando o cupom SWISH10 você garante 10% de desconto. Então aproveite e obrigado, gente. Obrigado mesmo, tamo junto. Beijão e tchau.